Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Esterbom, é Esterbom. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. No ponto de vista de hoje, eu converso com o pastor da Igreja Presbiteriana de Natal, que completou este ano 126 anos de existência, pastor Ítalo Reis, que é o pastor mais jovem a ocupar essa função e é o primeiro nascido em Natal. Nós vamos falar sobre história, ele que é pesquisador, formado em geografia pela UFRN e também mestre em teologia histórico-filosófica. Pastor Ítalo Reis, muito obrigado por você ter aceitado o convite nesse ano que a Igreja Presbiteriana faz 126, completou 126 anos, e quero agradecer por você ter aceitado o convite para participar desse programa de hoje, o Ponto de Vista, que também está completando 11 anos de uma grande trajetória, longa trajetória. Muito obrigado, pastor, por você ter aceitado o convite. Olha, é uma honra para nós estar aqui. É uma alegria participar desse que é um dos marcos, né, da história, da televisão. Há 11 anos, né, tendo essa audiência. É uma alegria para nós estar aqui com você. Pastor, qual a sua formação originária? Certo, olha, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E depois eu vou e faço Teologia em Campinas, São Paulo, no seminário da Igreja Presbiteriana. E depois disso eu retorno aqui para a nossa cidade para estar à frente da igreja. Você é natural de onde e você quando se tornou pastor? Olha, eu sou natural de Natal, né, aqui da nossa cidade. Cresci, né, dentro do ambiente presbiteriano e me tornei pastor tem aproximadamente 4 anos. 4 anos. 4 anos. E na Igreja Presbiteriana, quanto tempo? Na Igreja Presbiteriana, talvez desde os 14 anos de idade. Né? E aí, o processo para se tornar pastor presbiteriano é um processo longo. Então, desde o momento em que eu falei para a igreja, né, que gostaria de ser pastor, até minha ordenação, foram quase 9 anos. 9 anos de estudo, avaliação e ponderação. E há quanto tempo você é pastor lá da Igreja Presbiteriana? Há 3 anos. Há 3 anos. 3 anos. Como é que a igreja passou esse período de pandemia? Como é que foi a convivência com essa pandemia tão cruel que galvanizou a atenção de todo mundo? Olha, Nelson, de início, assim, um ponto importante é entender que a nossa igreja foi a primeira igreja do estado do Rio Grande do Norte a fechar suas portas. Nós fechamos no dia 8 de fevereiro, antes mesmo de decretos e tudo mais. Nós organizamos uma comissão científica dentro da igreja com profissionais médicos, enfermeiros, para avaliar, e eles nos orientaram a fechar antes de qualquer coisa. E aí nós passamos os últimos anos fechados, mas isso não quer dizer que nós não fomos igreja, muito pelo contrário, nós investimos muito em tecnologia de informação, informatizamos a igreja, modernizamos a igreja e podemos oferecer, de certo modo, uma qualidade de vídeo e de estrutura para quem estava em casa acompanhando os nossos cultos e programações. Um dos objetivos do nosso programa de hoje, da nossa entrevista, é exatamente homenagear a Igreja Presbiteriana pelos 126 anos. Mas uma pergunta que não me quer calar. Como é ser um pastor jovem como você numa igreja centenária? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Olha, é um desafio a gente porque é um desafio de um peso que você carrega 126 anos de história. Essa igreja que tem uma história muito interessante na cidade, organização de escolas, influência nas áreas da cidade. A gente tem pastores, né, na cidade que tem nomes de rua e nome da escola.
Por exemplo, a gente tem a escola Jerônimo Gueiros e a rua Jerônimo Gueiros em Tirol, que foi o terceiro pastor da igreja. Então, quando a gente chega na igreja, a gente tem toda uma tradição, uma história, que a gente tem que ter uma seguinte perspectiva, como jovem. A gente tem que olhar nos ombros de gigantes. Nós estamos nos ombros de gigantes, então a gente olha para tudo aquilo que já se fez, aqueles que já pensaram, só que tem gente que sobe nos ombros de gigantes e olha para baixo. A gente tem que olhar para frente. Então, esse é o desafio de um jovem, né? Olhar para tudo aquilo que já fez, que já se ensinou e tentar olhar para frente. Essa igreja presbiteriana de Natal foi a primeira igreja evangélica aqui da nossa cidade? Exatamente, foi a primeira igreja evangélica do estado do Rio Grande do Norte. E aí é uma coisa bem interessante, que a gente tem o presbiterianismo chegando no Brasil em 1864, né, em pleno império. E aí, aqui no Brasil, a igreja chega num momento um pouco diferente, que é a República. A gente tinha uma República jovem e a igreja presbiteriana chega em Natal com princípios e valores, né, de uma fé que tinha um valor diferente da fé que existia na cidade, mas que também entendia o valor de um Estado republicano. Você trabalhou e trabalha como pesquisador? Sim, já trabalhei como pesquisador, hoje eu estou mais como pastor da igreja, né, mas continuo escrevendo e elaborando alguns materiais. Quando pesquisador, a minha ênfase foi analisar a distribuição espacial das igrejas. Uma coisa interessante é que cada igreja, igrejas pentecostais, né, que a gente chama, igrejas reformadas como a nossa, e a igreja católica, cada uma delas tem uma lógica de distribuição nas cidades. Então, a minha ênfase foi perceber como é que cada uma dessas igrejas, elas implementaram essa lógica de distribuição. Por onde se começou? Quais os princípios, quais os fundamentos que foram colocados para a expansão dessas igrejas? Por exemplo, a gente tem igrejas dentro do movimento evangélico que opta por começar a sua expansão das áreas periféricas ou do interior. Já existem outras igrejas que optam por lugares mais urbanizados, com uma infraestrutura urbana. Então, a gente foi analisando a peculiaridade de cada uma dessas igrejas e como elas se distribuíam na cidade. É a chamada geografia da religião. Geografia da religião? Então, é uma área que você domina? Sim, é uma área de estudo, é uma área que eu tenho publicações científicas nessa direção, e aí temos trabalhado aí nesses princípios. Você também editou livros sobre esse tema? Sim, colaborei, né, com alguns pesquisadores, professores, na produção de material, né, quando trabalhava junto a eles na universidade, e atualmente tenho focado na igreja presbiteriana e tentado escrever coisas, né, que dizem respeito a essa expansão da igreja presbiteriana, né, tanto na cidade do Rio Grande do Norte, não na cidade de Natal, como no Rio Grande do Norte. E a igreja presbiteriana no Brasil, ela é pujante? Sim, nossa igreja, a gente tem experimentado um crescimento. Nos últimos 10 anos, a gente tem falado que ela cresceu 30% a mais do que vinha crescendo. Isso diz respeito a um movimento, um momento da história do Brasil em que as pessoas têm buscado entender e se aprofundar nas teologias. E nossas igrejas, elas têm como característica uma ênfase a um estudo sério, um estudo comprometido, né, e profundo das Escrituras. Então, o brasileiro hoje tem buscado esse tipo de experiência na ida à igreja, uma igreja que vá trazer uma formação, talvez, porque hoje a gente experimente uma formação acadêmica maior do brasileiro e talvez a nossa igreja está inserida dentro desse novo processo cultural. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você formou-se em Geografia pela UFRN, mas você se interessa pela história da igreja, mas também da religião. E como é que você tem conduzido isso hoje, nos dias de hoje? Bem, nos dias de hoje, a gente tem procurado entender e resgatar
essa história da igreja na nossa cidade. Entender quais são os processos, como é que uma igreja que defendia naquela época a abolição dos escravos império, uma igreja que defendia educação para todas as pessoas, meninos e meninas, uma igreja que falava sobre igualdade no tratamento do ser humano, como é que essa igreja ela se insere? Um detalhe interessante é que, analisando a história da igreja, a gente tem a formação da imprensa. O jornal Imprensa Evangélica, como um dos primeiros jornais livres daquele tempo, em 1865, 1864. Machado de Assis escreve elogiando esse material produzido pela Igreja Presbiteriana. Aqui em Natal, a gente também tem um marco, um jornal chamado O Século, que circulava em Natal e circulava no Brasil, falando sobre o que eram as igrejas reformadas, protestantes, e também fazendo análise sobre o republicanismo e como o republicanismo seria importante para a formação do Brasil. E aí o detalhe é que, nessa época, 80% da população brasileira era analfabeta. E aí foi necessário que a igreja fomentasse a educação e abrisse escolas por todo o Brasil. Então, aqui em Natal, a gente tem a primeira escola, vamos dizer assim, que não era católica, uma escola chamada Escola Americana. Escola essa que vai formar uma figura ilustre da nossa cidade, Café Filho. Foi um dos nossos alunos, né, dessa escola em formação. E essa escola tinha um detalhe, ela abrigava e ela tinha um princípio de receber meninos e meninas, algo que para a Natal do início do século XX era um escândalo. Essa escola ela impactou a ponto de que todo ano a gente tinha 20, 30, essa escola chegou a ter 200 alunos. Isso é algo impensável para Natal do início do século XX. Muito interessante. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire.
O sistema Sicredi é um dos maiores do Brasil, com resultados cada vez mais sólidos. No Rio Grande do Norte, a Sicredi cresce com segurança, abrindo agências em todas as regiões do nosso estado. Ela possui uma história única e vitoriosa e não deve ser confundida com a de outras instituições. Se você recebeu algum convite para fazer parte de cooperativas que tragam nomes parecidos, fique alerta. Essas não são a sua Sicredi, nem possui a experiência que ela conquistou em 30 anos quase de atividades no nosso estado. Sicredi, a maior e mais sólida instituição financeira cooperativa do Rio Grande do Norte. Voltamos à nossa entrevista com o pastor Ítalo Reis. Pastor, você hoje faz parte de uma comissão de pastores em Natal e estão criando, segundo me informaram, um catálogo turístico dos pontos turísticos religiosos. É verdade que isso está acontecendo, pastor? Sim, Nelson, é verdade. Qual é a ideia, né? A ideia é que a gente possa criar um material que seja disponibilizado para guias turísticos, para escolas, para a sociedade de modo geral. E esse material ele tem uma ênfase de destacar a história da religiosidade protestante dentro de Natal e, quiçá, do estado do Rio Grande do Norte. Eu, como pastor de uma igreja centenária, 126 anos, mas existem outras igrejas que são centenárias também dentro da nossa cidade. Então, a Ordem dos Pastores de Natal me colocou com esse desafio de, junto com professores de História da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, com guias turísticos, professores de escola, escritores, pesquisadores, criar uma comissão de especialistas para desenvolver esse material. E a ideia é que guias turísticos, quando forem fazer visitas ao centro histórico, que é onde nossa igreja está, eles tenham algo a ensinar e a apontar sobre a história religiosa. A nossa ideia é criar esse catálogo, esse guia das igrejas centenárias do estado do Rio Grande do Norte e da cidade de Natal. É uma ação da Ordem dos Pastores de Natal. Então, a gente até fala, se você é professor de escola, a gente está abrindo esses templos para visitação e para que outros possam ter acesso a essa história, que é uma história religiosa da nossa cidade. Sem dúvida. E, inclusive, não tem nenhum problema com relação às coisas que já se mostram da Igreja Católica, por exemplo. Sim. Obviamente que será algo a acrescentar à parte histórica e turística do Rio Grande do Norte. A gente tem que viver um tempo, o tempo que nós vivemos, é um tempo em que a gente tem que pensar em trabalhos colaborativos. Então, assim como a gente já tem uma história de igrejas como a Igreja do Galo, outras igrejas ali do centro histórico, né, que a gente faça também essa contribuição para a sociedade. Assim como eu já destaquei as escolas, né, que foram fundadas, a gente tem toda uma história de envolvimento dentro da cidade. Como, por exemplo, a nossa igreja ela foi o braço forte dentro do Estado no processo da Segunda Guerra Mundial. A nossa igreja faz esse intercâmbio entre o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro, trazendo mantimentos, trazendo apoio aos soldados, trazendo desenvolvimento para a cidade. Por exemplo, nós temos um dos nossos membros ilustres, que já foi prefeito da cidade de Natal, Omar O'Grady. Omar O'Grady, que, por sinal, tem uma rua, né, aquele prolongamento da BR-101, quando chega lá perto de Parnamirim, ela se chama Omar O'Grady. Omar O'Grady foi o prefeito de Natal que vai trazer o projeto, o Plano Palumbo, né, para a modernização de Natal. Então, a nossa igreja estava ali nesse processo, colaborando com essa modernização de Natal. Toda aquela área de Petrópolis, Tirol, aquelas áreas planejadas, vão ser um resultado desse fomento dentro da igreja, com seus membros, de que a igreja precisava contribuir com a sociedade para uma modernização da cidade.
A igreja presbiteriana ela tinha essa ênfase de modernização, tanto da cidade como dos processos, né, que estavam acontecendo na sociedade daquele tempo. Que beleza! Então, a igreja que você atualmente pastoreia tem tudo a ver com a história de Natal, com a história do Rio Grande do Norte. Essa informação que você deu agora sobre o Grade, a segunda que eu também não conhecia. Você falou que Café Filho foi aluno da escola americana. Agora, a propósito, hoje em dia, ela também trabalha na área da educação? Atualmente, acho que lá no início, no meio do século, a igreja teve uma posição diferente. Ela decidiu que as suas escolas deveriam funcionar mais sob a supervisão do Estado. Então você tem, por exemplo, a escola, que hoje é chamada Escola Estadual Jerônimo Gueiros, ela era uma escola de moços da igreja. Então a igreja entende que o seu papel era fomentar a educação. E aí, se o Estado ele pode desenvolver esse trabalho, a igreja ela dá essa incumbência ao Estado. Hoje a igreja tem pensado em outros vieses, que é o quê? Hoje, há pouco tempo, antes de vir para cá, eu estava em conversações com uma organização não governamental chamada Fé Cidadã. E essa organização ela tem por princípio ajudar as igrejas a desenvolver ações de cuidado e auxílio a escolas dentro da nossa cidade. Então, essa organização ela tem um princípio de chegar na escola e ajudar as igrejas, por exemplo, a igreja ser um agente na fiscalização da merenda escolar das escolas, capacitação em ambientes de violência, que a igreja possa trazer valores de virtude. Então, nossa igreja vai estar recebendo essa equipe que vai treinar os membros para que a gente possa servir a educação dentro da nossa cidade. É um outro viés. Ao invés de a gente estar criando escolas, nós estamos oferecendo, como sociedade organizada, os nossos valores, as nossas virtudes, para colaborar com o desenvolvimento da educação na cidade. Muito importante. Agora, sobre esse turismo religioso que você falou há pouco, em Natal, ali no centro histórico, mas no Rio Grande do Norte como um todo, há outros municípios que também serão aquinhoados com esse trabalho? A primeira fase está focada em Natal. Então, nós estamos elaborando todo o currículo das instituições históricas de Natal. O próximo passo dessa comissão é buscar além da cidade. Currais Novos tem templos históricos, Mossoró tem templos históricos e outros lugares na cidade. É interessante a gente perceber que naquele iniciozinho do século XX, 1903, 1904, muito se fez dentro do nosso estado. Então, é interessante que aquelas pessoas, muitos leigos, colocavam várias bíblias em seus animais de carga e saíam distribuindo essas bíblias a quem quisesse pelo estado. Quando os missionários chegaram, eles já tinham a Bíblia na mão do povo. Então, e esse povo já estava se organizando de forma muito orgânica. Então, a gente vai buscar, como Currais Novos, Mossoró e outras cidades do nosso estado, buscar esse turismo religioso protestante. Eu digo que é a nossa contribuição para o desenvolvimento da sociedade e da cidade. Nós não precisamos competir com ninguém ou entrar numa guerra ideológica ou filosófica. Nós estamos como igreja para ajudar a sociedade a se desenvolver, a se aprimorar. Que beleza! Agora, que outros projetos a sua igreja pretende desenvolver aqui no estado? Ok. Além desse problema, aliás, além desse assunto relacionado com o turismo histórico. Bem, dentro da área do turismo histórico, nós estamos em parceria com a UERN, e durante o ano nós estamos levando estudantes do ensino fundamental médio e estudantes tanto do curso de Ciência da Religião como de História da UERN
para o nosso templo, na caminhada histórica. Já estamos aí na 3ª edição em parceria e nós abrimos o nosso templo, levamos esses estudantes para conhecer a arquitetura daquela época. Um detalhe, o nosso templo, ele foi um templo criado e desenhado por uma mulher projetando um templo no início do século XX. Né? A Catherine Porter, ela vai criar aquela estrutura arquitetônica. Então, nós apresentamos essa estrutura e estamos também em parceria com outras caminhadas históricas. Agora, no final do ano, nós tivemos uma caminhada histórica que reuniu milhares de pessoas, né? Foi notícia, né, na cidade, e nessa caminhada histórica, nós tanto ensinamos a história, como presenteamos a cidade com um canto coral. Então, eu não tenho ideia se foram 2.000 ou 3.000 pessoas que estavam ali no Largo da Junqueira Aires, e nós presenteamos com músicas da tradição natalina, né, reformada, protestante. Então, nós estamos convidando todos aqueles que querem conhecer essa história a vir ao nosso templo, professores, e essa parceria com a UERN e com esses grupos que se formam dentro da cidade é a nossa ênfase histórica. Esse tema muito lhe interessa. A pergunta essa pesquisa que você defende foi tema da sua tese de graduação? Sim, sim. Quando eu estava na graduação, eu desenvolvi essa ideia, mas no viés da distribuição espacial. É interessante a gente perceber por que a igreja escolhe o centro da cidade para a construção de seu templo. Por que não um outro lugar? Por que não um outro bairro? Então, essa foi a pergunta que fomentou a minha pesquisa. Por que aquele lugar? Que hoje, né, diga-se de passagem, é um lugar que está ali entre os poderes. A igreja é vizinha da prefeitura e da Assembleia Legislativa, não é? Então, ela está ali entre os poderes, mas naquele tempo, o detalhe é que aquele espaço ao lado, onde hoje é a prefeitura, era um salão de dança. No início do século XX, lá em 1903, era um salão de dança, onde hoje é a prefeitura. E a igreja se reunia naquele espaço onde era a prefeitura, onde hoje é a prefeitura de Natal, alugando esse salão de dança para fazer os seus cultos, né? E aí a lógica era o seguinte, que uma igreja ela precisaria estar visível à sociedade. Então essa foi a escolha. Então um espaço onde tivesse uma infraestrutura urbana e que a igreja pudesse colaborar com o desenvolvimento dessa estrutura urbana. Então, essas foram as respostas que a gente vai encontrando quando a gente vai fazendo essa pesquisa, né? Entender que a igreja escolhe um lugar estratégico na cidade, onde ela pudesse ser vista, um lugar onde se reuniam poetas, e a igreja, no início do século XX, era composta por poetas, escritores, advogados, gente que estava pensando a cidade. Você tem o poeta Lorival, que é um poeta que está aí dentro do fomento da cultura do início do século XX. Joaquim Lorival, ele era um poeta que desenvolveu as primeiras peças de teatro dentro da nossa cidade, num teatro que funcionava ali no Barro Vermelho. Então, ele é um dos primeiros membros. Então, a igreja ela estava dentro desse fomento cultural, dentro desse desenvolvimento. E aí essas foram as coisas que a gente vai descobrindo na pesquisa. Pastor Ítalo Reis, infelizmente, o programa é muito rapidinho. Eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite de participar desse programa Ponto de Vista de hoje. Muito obrigado e sempre é uma alegria estar com você. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. A certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Esterbom, é Esterbom. Sebrae,
A força do empreendedor brasileiro.